Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Tome seu assento, por favor. Que honra poder estar aqui com vocês. Um privilégio de verdade poder estar na Influ Church. E eu não tenho palavras para agradecer ao pastor de vocês, ao pastor Patrick Moura, à pastora Roberta Moura. Eu não tenho palavras para agradecer o tratamento que vocês nos deram, a mim e minha esposa, desde o contato com o pastor Patrick até a minha chegada aqui, o zelo, o carinho, o respeito. Eu não tenho como agradecer o tratamento de excelência que recebi da Influ Church, né? Eu costumo dizer que eu fui tão bem tratado que eu pensei que eu era branco. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor Roberto. De verdade, tá? Estou muito honrado com isto. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo Wesley. Que bênção, mano. Rapaz, que graça, né? Não enferruja. Deus continue abençoando, tá, Wesley? Você, sua esposa, suas filhas. É um homem de Deus, uma pessoa que eu admiro, que eu respeito. E a última vez que estivemos juntos foi lá no Piauí, um grande congresso estadual lá de jovens. Foi uma bênção e eu estou feliz de revê-lo. Eu estou acompanhado, melhor companhia que eu tenho na vida, que é a minha esposa, a irmã Cristiane. Abaixo de Deus, eu devo tudo à minha esposa. Abaixo de Deus, tudo que tenho, tudo que alcancei, foi através desse casamento com ela. E eu sou grato a Deus pela paciência, pela unidade, fidelidade. É uma mulher extraordinária e me deu um filho espetacular, que é o Bernardo. Lindo, claro, é só também você. Vamos lá. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Digo amém. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 10. Isaías, capítulo de número 10. Nós leremos o versículo 26 e o versículo 27. Isaías 10, 26, 27. Os irmãos encontraram, digo amém. E o Senhor dos exércitos instigará um flagelo para ele, de acordo com a matança de Midian na rocha de Horebe. E como seu cajado estava sobre o mar, assim ele o erguerá, de acordo com a maneira do Egito. E acontecerá naquele dia que o seu fardo será removido de sobre o seu ombro e o teu jugo de sobre o seu pescoço. E o jugo será destruído por causa da unção. Se você puder e quiser, você diz amém. Amados, eu confesso a vocês que o contexto que envolve o capítulo 10 é um contexto muito longo, porque envolve vários reinos, vários reis e um contexto histórico da Síria bastante prolongado. Mas a minha intenção é tentar sintetizar o máximo possível e poupar os irmãos de todo o cansaço e prolongamento histórico e teológico. Para isto, acho necessário algumas informações preliminares que provavelmente os irmãos já sabem, mas não custa nada tentar refrescar a memória dos santos. A primeira coisa que eu quero que você se recorde é que o Império da Síria teve momentos importantes, e esse texto está registrando um desses momentos, que é a retomada da fama, da conquista, do caráter belicoso da Síria. E o texto sagrado faz questão de registrar dois reis que participaram da retomada da fama e da grandiosidade da Síria. Esses dois reis registrados no livro dos reis são chamados de Pul e Tiglat-Pileser. Eu quero poupar os irmãos do primeiro e quero que você foque em Tiglat-Pileser por seu caráter voltado à guerra e pelo seu desejo de expansão territorial. Vem retomando a fama da conquista da Síria do norte em direção ao sul. Eu sei que você sabe, insisto disto, mas não custa nada lembrar a vocês que nesse momento Israel já havia sido dividido. Nós temos o reino norte, chamado Israel, capital Samaria, e no sul nós teremos Judá, capital Jerusalém. Os reis que estão sentados no trono nesse momento do reino de Tiglat-Pileser são Peca, rei de Israel, e em Judá nós temos Acais. Acais está com um grande problema nas suas mãos. Primeiro, porque ao longo do livro dos reis, os irmãos perceberão que não na mão de Acais, mas houveram guerras travadas entre Judá e Israel, e em alguma dessas guerras Judá levou a pior. É um reino pequeno, e necessariamente, ouvindo a fama da Síria, retomando a sua conquista, pressionando os outros reinos do norte para o sul, Acais decide tomar uma decisão.
A decisão de Acas é bastante importante e provavelmente você também a tomaria. A decisão dele é estratégica. Ora, se o meu maior adversário já está tomando os reinos vizinhos do norte para o sul, e eu estou localizado no sul, em breve a Síria baterá nas portas do meu reino. Nada mais inteligente de que reunir as poucas forças que tenho, mediante a Síria, meu exército, meu poderio bélico, e empurrá-los para a fronteira do norte. Assim, numa ação premeditada, na cabeça de Acas, no mínimo atrasaria o avanço da Síria, e assim poderia poupar, durante a guerra, sua vida, a vida da sua família e também a vida de bons súditos. Entretanto, esse pensamento, por mais que seja bom, e por mais que provavelmente nós também o tomaríamos, temos que levar em conta que o livro dos reis, em todo o seu contexto, é um livro de porfias, de guerras, de pelejas, e muitas das guerras registradas no livro dos reis não tiveram bons motivos para serem iniciadas, apenas porque homens tinham seu caráter voltado para a guerra. Quando Acas posiciona as suas tropas na fronteira do norte, ele se esquece que existem outros adversários que também buscam seu mal, adversários pequenos, mas não menos importantes. E exatamente isso que acontece. Se os irmãos fizessem isto, não somente aqui, mas em casa, segundo o livro de Crônicas dos Reis, capítulo de número 28, o texto dirá que dois reinos se unem, fazendo uma coalizão, percebendo o desespero de Acas, empurrando a sua tropa para o norte. Esses dois reinos são Peca, rei de Israel, e também a Síria, governada por Rezim. O texto sagrado diz que o problema de Acas agora, que era contra um exército, se multiplica e transforma-se em 3 gigantescos problemas. Se você passar os olhos, não é difícil perceber. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 28, dirá que só Peca matou mais de 100.000 pessoas, e Rezim, rei da Síria, levou para Damasco, capital do seu império, grandes multidões de cativos, fora a presença de Tiglat, que já estava batendo as portas. É nesse momento que o ministério profético começa a ser acionado. Basicamente, exceto Elias e Eliseu, profetas são levantados por Deus em momentos de beco sem saída. Quando reis perdem direção, sacerdotes não têm mais visão, Deus levantará os seus profetas com uma palavra de ultimato, seja de edificação, seja de repreensão, seja de vitória, e é isso que acontece. Isaías capítulo 7 narrará Deus inspirando esse profeta e o levando à casa de Acas para tratar com Acas acerca dessa peleja contra 3 exércitos. O texto sagrado diz que o coração de Acas era como os galhos das árvores que estão nos bosques e que são atormentados pelo vento, mostrando que Acas não descansava, desesperado, projetando 2025, vendo o problema já em janeiro, batendo na sua porta. Quando Acas não tem para onde ir, Deus toma a boca do profeta Isaías e diz mais ou menos isso a Acas: Acas, por que você está com medo? Por que você não descansa? Por que essa ansiedade aperta o seu peito? O que são esses inimigos diante do Senhor teu Deus? Acas, esta é a palavra do Senhor para você. Teu 2025 não será terrível, pois o Senhor decidiu comprar a sua guerra. Agora, para Deus guerrear a sua guerra, é necessário que você manifeste fé. Peça a Deus um sinal nas alturas ou embaixo nas profundezas, e Deus mostrará que é contigo. Vocês têm um belíssimo pregador aqui, que é o pastor Patrick, e eu sei que vocês têm noção disto, que a fé não é energizar um pensamento ou a repetição de uma expressão numa espécie de mantra. Fé, no contexto bíblico, vem da expressão de um substantivo feminino em hebraico, emuná. A palavra emuná, que deriva de um radical, nos dá a condição de a entendimento de edifício firme. A manifestação de fé mediante a Bíblia Sagrada é quando você se torna uma pessoa inflexível mediante as tormentas da vida. Tentando ser um pouco mais claro, a manifestação de fé é quando tudo ao teu redor diz que não dará certo, e mesmo o mundo ruindo, você se mantém inflexível, confiando na palavra que o Senhor disse e liberou para a sua vida. É isso que Deus quer de Acas. Mantenha-se firme, pois se te mostrares frouxo no dia da sua angústia, poucas serão as suas forças. Mas Acas é covarde. Acas não confia em Deus. Olha para Isaías e diz: não, Isaías, eu não confio no Senhor.
não tentarei a Deus. Em outras palavras, já tinha tomado uma decisão no seu coração. O projeto de Acais para 2025 não era colocar sua família, sua saúde, sua vida, seus projetos na mão de Deus. Na verdade, ele faz uma matemática simples. Ele olha para a Síria e percebe e diz o seguinte: ora, se o meu Deus é poderoso, se Jeová é tão forte, o que é a Síria que está conquistando? Então, nós que servimos a Deus é que deveríamos estar por cima, não aqueles que blasfemam e não respeitam o Senhor. Então ele troca, ele abandona Deus para abraçar os deuses estranhos, a fim de acreditar que se 2024 não deu certo, é que 2025 a lição já foi dada. Não projeto mais em Deus, mas projeto com a vida do ímpio. Só para que você tenha uma noção, algumas decisões desastrosas de Acais são registradas em 2 Crônicas capítulo 28 e pontuo algumas delas. Primeiro, Acais fechou o templo, disse: igreja nunca mais, Influchurch nunca mais, vou fechar a casa de Deus. Segundo, levanta altares a deuses estranhos em toda Judá. Terceiro, sacrifica os próprios filhos a deuses estranhos. Quarto, acende incenso no vale de Rinom. Quinto, vende os utensílios sagrados para pagar tributo ao rei da Síria. Sexto, beija a mão do rei da Síria, pedindo uma intervenção para livrar Judá, confiando na Síria, mas virando as costas para Deus. E o versículo é claro e enfático: por conta das decisões de Acais, o Senhor permitiu Judá ser humilhado. Perceba que Acais deixou o reino de Judá completamente devastado. Ele morre. Quem sucede ele é Ezequias, seu filho, aproximadamente entre 18, 20, até um pouquinho mais de 20 anos. Quando ele sobe ao trono, recebe uma herança maldita do seu pai. Tudo aquilo que ele tem para governar está preso na mão da Síria. Assim como seu pai morreu, Tiglat também morreu. Assim como ele toma o trono de Judá, Senaqueribe toma o trono da Síria. E ele tem que tomar uma decisão. Qual é a decisão? Ou ele projeta 2025 sobre a égide, a visão do pai dele, ou ele diz: não aceito viver como meu pai viveu. Me permita, irmãos, por favor, dizer algo sobre a Bíblia Sagrada, e não é uma opinião do pastor Carlos. Tire da sua cabeça em 2025 que a sua vida é amaldiçoada, porque você herdou, sabe-se lá quem, uma maldição que governa a sua vida. Isso não existe. Jeremias capítulo 31, versículo 29 ao 30 dirá: não dirão mais, os pais comerão uvas verdes, e os dentes dos filhos é que estarão rangendo, cada um morrerá pela sua própria iniquidade. Todo homem que comer a uva, esse é que terá os dentes rangendo. Jeremias capítulo 17, versículo de número 10: eu, o Senhor, examino o coração, eu testo a mente, para dar a cada um segundo as suas ações, segundo o fruto das suas obras. Ezequiel capítulo 18, versículo de número 20: a alma que pecar, essa que morrerá. A iniquidade do pai não passa para o filho, e nem a iniquidade do filho passa para o pai. João capítulo 9, versículo 1 ao 3: os discípulos olharam cego e disseram a Cristo: este homem nasceu cego, a culpa é de quem? Os pais pecaram e amaldiçoaram o filho, ou ele é que pecou e nasceu amaldiçoado? E Cristo diz: nem ele pecou, nem os pais, mas essa situação difícil é para que a glória de Deus resplandeça sobre a dificuldade. Ezequias precisa tomar uma decisão: ou eu vivo como os meus pais viveram, ou eu tomo a rédea da vida e digo: meus pais não quiseram, minha mãe não quis, meus irmãos não quiseram, todos viraram as costas para o Senhor, mas eu e a minha família, em 2025, teremos a vida pautada na direção e no altar de Deus. É isso que Ezequias faz. Tudo que o pai não fez, ele passa a fazer. O pai fechou o templo, ele abre. O pai acende incenso, ele apaga. O pai levanta altos, ele destrói. O pai se curva a ídolos, ele é o Senhor. O pai espalha sacerdotes, ele reúne. O pai não oferta nem dizima, ele recolhe dízimos e oferta. O pai para com a festa, ele celebra a festa. Olha o que eu estou descrevendo para vocês, Influchurch. Em nenhum momento, Ezequias está provocando a Síria. Você jamais verá
Ezequias dizendo para Senaqueribe: vamos resolver no tapa, vamos resolver no soco. A única coisa que Ezequias quer é ser crente, é projetar 2025 nas mãos de Deus, mais nada. Bastou ele tomar um posicionamento santificado, e a Bíblia está no detalhe, dirá o texto sagrado: e depois desses atos de fidelidade, subiu Senaqueribe contra Ezequias. Notou? Não é para quem prega, não é para quem canta, é para quem se posiciona. Basta você se posicionar, e o adversário ficará revoltado. Nesta ação, posso dizer por inferência, Senaqueribe está olhando a casa e está dizendo: quem é que a Influchurch pensa que é? Eu mandei no avô deles, eu mandei na avó deles, eu mandei no pai deles, eu mandei na mãe deles, destruí a vida dos irmãos dele. E em 2025 ele se posiciona em pleno janeiro para colocar tudo na mão de Deus. Vem cá, Rabissaqué, pega essa carta de afronta, leva para Ezequias e diga para Ezequias que nem Deus em 2025 vai mudar a sorte deles. Para a tristeza de Senaqueribe, o pai de Ezequias é que não era crente, mas Ezequias que era posicionado, Ezequias que veio viver o projetando, Ezequias que gastou sua madrugada de joelho de oração, pode acionar Deuteronômio capítulo 20, lei da guerra, que diz: Moisés, diga para a Influchurch que todas as vezes que eles forem à peleja e o exército inimigo for maior, mais poderoso, mais bem amado, diga para a Influchurch não temer, pois a guerra não será deles, a guerra será do Senhor dos exércitos. Quando Ezequias pegou a carta de afronta na mão, ele não pegou a carta de afronta e postou no Facebook, não pegou a carta de afronta e levou para o TikTok. Rede social é bom, mas rede social não responde súplica. Ele pega a carta de afronta e trouxe no único lugar que Deus poderia responder: se o inimigo está me afrontando, é no altar que eu terei resposta. Alguém já está entendendo e está glorificando? Quando ele coloca a carta no altar, ele monta uma comitiva e manda a comitiva descer na casa de Isaías e diz: vai lá no projetando e conta para Deus a ameaça do adversário que ele fez em 2024, jurando a minha família em 2025. Quando chega na porta de Isaías, Isaías está na porta de casa e diz: nem precisa falar nada, Deus ouviu as ameaças do diabo contra a tua vida e não gostou nada. E assim te diz o Senhor: o jugo será despedaçado por causa da unção de Deus. Amados e santos do Senhor, eu prometo agora, prometo agora que nós iremos adentrar o texto. Entretanto, me dê apenas mais 5 minutos. Sei que os irmãos tiveram um dia cansativo e não quero torturá-los, sendo cansativo aos santos, mas me permita mais 5 minutos, a fim de traduzir para vocês algo que está acontecendo no verso 26, antes do verso 27. O que Deus diz para Isaías? Isaías, diga para Ezequias que o que eu fiz no Egito, eu sou capaz de fazer de novo. Em outras palavras, diga para a Influchurch que a minha história não morre nas páginas. Tudo que eu fiz em Gênesis, tudo que eu fiz em Êxodo, tudo que eu fiz na vida desses personagens, eu sou o mesmo que faço em 2025. A pergunta que temos que fazer é a seguinte: o que é que Deus fez no Egito, que faz na vida de Ezequias e que pode fazer em 2025? Ora, na antiguidade, os deuses tinham vários nomes, porque na mentalidade cultural da égide desse povo antigo, quanto mais nomes os deuses tinham, mais poderosos os deuses eram. Entretanto, não sabemos definir se de fato o nome de Deus é o tetragrama, ou se Deus se manifesta assim, cada nome agindo de uma forma específica. O que eu posso te garantir é que em Êxodo, ele olha para Moisés e diz: Moisés, eu vou revelar a você um nome. Traduzindo, eu irei agir de uma maneira que nem Abraão viu, nem Isaac viu, nem Jacó viram. Qual é a maneira? Eu mandei para o pastor um nome. Gostaria que a mídia colocasse para mim aqui no telão, se permitisse, a fim de que a igreja olhasse. E aí eu prometo que nós iremos mergulhar.
Quem ainda quer ouvir a palavra, diga glória a Deus, por favor. Olha aqui, por favor. No hebraico se escreve da direita para a esquerda. Esse é o nome de Deus, Yud-Rei, Vav-Rei. Perceba que essa primeira letra nós transitaremos para Y, a segunda para H, a terceira é um Vav, é traduzida por W, mas tem som de V. E nós temos também um rei aqui no final, YH-WH. Esse é o nome de Deus. Pastor, como se pronuncia esse nome? Não tem pronúncia, porque só temos consoantes aqui. Yud-Rei, Vav-Rei. A pronúncia era tão santificada para o povo judeu que, por não pronunciarem com medo do nome divino, perderam a pronúncia. Então propuseram colocar a letra de Elohim, o E, entre a primeira e a segunda letra, o A de Adonai entre a terceira e a quarta letra, e nasceu a palavra Yehuvá, que nós chamamos de Jeová, de forma transliterada, mas não é o nome do Senhor. Agora pasme os santos, nessas quatro letras, nós conjugamos o verbo ser e o verbo criar. Verbo ser, verbo criar. Essa língua semítica, que é o hebraico, é parente do acadiano, e no acadiano, esse radical Yud-Rei, Vav-Rei tem associação com a expressão Banu. Banu significa criar e também criar mediante uma aliança. Pastor, não entendi. Estou aqui para tentar explicar. Olha o que Deus está dizendo para Moisés. Moisés, eu poderia tirar o meu povo do Egito com uma palavra só. Eu poderia arrebatá-los, poderia soprar, e o sopro da minha boca destruir toda a nação egípcia. Mas eu não farei isto. Eu vou mostrar para Faraó, vou mostrar para Canaã, mandar um recado para Jericó, vou mostrar para Amaleque. Mostrar o que? Mexa com qualquer um em Guarulhos, só não levante a sua mão contra aqueles que têm uma aliança. Alguém já está entendendo? Está glorificando a Deus? Ora, essa aliança que Deus tem com Moisés, ele diz, o salmista, Salmo 136, verso de número 15. Salmo 136, verso de número 15. O Senhor precipitou Faraó no mar. Está bem traduzido. A palavra precipitar vem da expressão Naar em hebraico. Naar é balançar, sacudir, como uma mãe que balança o seu filho no colo. Entretanto, a expressão Naar, dependendo onde estiver proposta, como aparece em Isaías e outros textos, também significa um leão que sacode a juba. Agora o leão, quando sacode a juba, um dos motivos para sacudir a juba é para preparar o rugido. Pastor, por que o leão ruge? Por vários motivos, entre estes, dar um aviso para o outro leão. Então o barulho do rugido já diz para o outro leão: não vem cantar de galo aqui em Guarulhos, porque um leão mais poderoso do que você já está mandando. Alguém já está entendendo? Está levantando a mão. Agora escute o que Isaías diz para Ezequias. Ezequias, deixa Senaqueribe vir. Eu deixarei o inimigo se armar, eu deixarei ele pegar os cavalos, eu deixarei ele entrar no carro. Quando ele chegar no meio do caminho, Isaías, eu vou balançar a minha juba, vou soltar o meu rugido, e a notícia que eu soltar nos ouvidos de Senaqueribe, eu faço ele voltar para a casa dele, e ele morrerá dentro de casa. Alguém já entendeu e já até saiu do banco? Eu vim essa noite cheio do Espírito Santo, nosso amigo, profetizar sobre a tua vida. Levanta a tua cabeça, enxugue as tuas lágrimas, pois a ameaça do diabo acaba hoje. O leão da tribo de Judá resolveu sacudir a juba em janeiro de 2025, pela fé em Flutiarte. Ouça o rugido do leão, fazendo o diabo recuar. Quem recebe essa palavra, me ajude a pregar em nome de Jesus. Coloque essa mão no ombro dessa pessoa, no ombro dela, chacoalha, como se despertasse ela de um sono profundo, e diga para ela: está temendo o quê? Está com medo do quê? Está sem dormir por quê? Se o leão da tribo de Judá está sacudindo a juba,
Só quem recebe essa palavra dá um pulo dessa cadeira, uma rajada de glória. Eu quero ouvir os adoradores. Eu quero ouvir os... Meu Deus, ali, aqui está ouvindo rugido. Abra a tua boca. 1 minuto de glória se você sabe adorar. Jesus sacudiu a juba. Jesus, levante a tua mão mais alto que você puder. Levante a sua mão mais alto que você puder. Através do rugido do leão, Senaqueribe vai ter que recuar do teu casamento, da tua saúde, das tuas finanças. Ele vai entrar no quarto do teu filho, vai passar pela cozinha da tua casa. Só quem recebe 1 minuto de glória, eu espero você. Assenta 1 minuto, que glória. Senhor, tem uma pessoa doente na minha casa. Jesus olhou e disse: eu vou na tua casa. Ele disse: não, nem precisa ir. Se eu que sou homem mando sentar, sentam, mando levantar, levantam, mando marchar, marcham. Se a minha voz tem poder, você não precisa entrar em casa. Sacode a juba, solta o rugido, que a tua palavra vai entrar em casa. Nunca vi tamanha fé em Israel. Vai em casa, o milagre já aconteceu. Quando a pessoa volta, no meio do caminho uma comitiva diz: aonde você estava? E ele diz: eu estava na Influ Church, no Projetando. E aí? Eu estou te caçando feito doido, estou te procurando. Por quê? Porque aconteceu uma reviravolta aqui em casa, e o milagre que aguardamos chegou. Aí ele perguntou: que horas que foi? Que momento que aconteceu? Rapaz, era 10 para as 10 da noite, é exatamente no momento do rugido. Levante as duas mãos assim, bem alto, bem alto, bem alto, Influ Church, em nome de Jesus. Prepare o culto de ação de graça. Tem glória a Deus aí, tem glória. Fique de pé comigo para concluir. Que maravilha. Amados, não deixe ninguém roubar a tua fé. Não permita. Eu não estou entendendo as redes sociais, crente roubando a fé de crente. Para que projetando? 2025, deixa eu te contar um negócio. A palavra alegria na Bíblia vem da expressão simra. Simra não é só alegria, ou alegria o tempo inteiro. Simra é alegria pelo resultado. Não foi claro? O salmista no Salmo 16 diz que aqueles que vivem em Deus desfrutam das mãos do Senhor alegria. Aí você diz: mas crente sofre. Só crente? Só nasce para o justo e para o ímpio. A dessa nasce para o justo e para o ímpio. E qual é a diferença? É que nós sabemos o resultado. Qual é o resultado? O choro pode durar uma noite, mas basta o leão soltar o rugido e a vitória será tua. Tem glória a Deus aí? Tem glória a Deus. Olha onde eu concluo. Olha onde eu concluo. Estou cansando os irmãos mantendo-os em pé. Os irmãos aguentam 2 minutinhos em pé. Diga amém. Rapaz, se eu não voltar aqui, pastor, se eu não voltar aqui, eu quero que as irmãs fiquem carecas, que todas fiquem carecas. Só se eu não voltar. Eu não quero que caia tudo não, pastor. Quero que só caia aqui assim um cabelo. Calvão de cria está na moda. Vai começar pela senhora. Vai não, vai não. Olhe para mim. O ser humano é tão soberbo que escreveram vários livros. Concluo aqui.
dizendo que a história que eu acabei de pregar para os irmãos é uma mentira. Eles diziam: a Bíblia é uma fábula, não dá para provar isso, que Ezequias guerreou contra Senaqueribe. Como Deus gosta de humilhar o soberbo, começaram a fazer escavações arqueológicas em um determinado sítio e acharam o palácio de Senaqueribe. Para a tristeza deles, na parede do palácio tinha uma escrita. Qual é a escrita? Não foi crente que escreveu, foi Senaqueribe. E ele disse: quanto a Ezequias, rei de Judá, tomei dele 46 fortificações, porque ele não quis ficar debaixo do meu jugo. Veja a expressão de Isaías capítulo 10, versículo 27. E o encerrei em sua cidade real como um pássaro na gaiola. Sabe o que Senaqueribe está dizendo? A hora que eu quiser amassar Ezequias, eu amasso. Aí Deus disse: ele está pensando que ele é quem? Para mexer com quem tem uma aliança comigo. Pássaro na gaiola, asa não presta para nada, porque pássaro na gaiola no máximo pula. Eu não disse viveiro, disse gaiola. Então o que Senaqueribe está dizendo? Você pode até sonhar em voar, mas quem controla as suas asas sou eu. Aí Deus disse na boca de Isaías: vai lá em Acais ou em Ezequias e diga para ele que a unção. Pastor, mas eu não sou ungido, eu não prego, eu não canto, eu não sou pastor nem missionária. Unção é untar com óleo e separar para Deus. Unção é quem é separado, ungido é quem é posicionado. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou chutar a gaiola do inimigo, porque meus servos não são codornas, são águias. Essa irmã aqui, está entendendo, minha irmã? Vou deixar claro em servo: se prepara para abrir bem as asas em 2025. O Senhor te fará voar alto. Alguém está recebendo essa? Alguém crê nisso no que eu estou pregando? Alguém crê nisso? Se tu tiveres comunhão com quem está ao seu lado, de preferência com respeito ao pastor Patrick, com permissão do pastor Patrick, homem com homem, mulher com mulher, para evitar constrangimento, a não ser que sejam íntimos, vire de frente para alguém, por favor, nós vamos orar agora. Meu Deus, é hoje. É hoje. Pode ser de 3 em 3, porque pentecostal gosta de roda de fogo, de avivamento. Não existe passe de mágica, existe poder no nome de Jesus. Não é a minha autorização, é para que façamos juntos, só isso. Quando eu der um sinal, tu vai abraçar essa pessoa. Eu não sei se é teu marido, se é a tua esposa, se é teu namorado, se é teu irmão, se é teu amigo. Você vai abraçar essa pessoa e vai dizer para ela: já reserva minha cadeira no culto de ação de graças, porque eu verei você voando alto daqui. Olha aí, ó. Abraça esse crente aí agora e diga: eu verei seus filhos voando alto, eu verei sua saúde lá no alto, eu verei suas finanças no alto. Se prepara, porque o diabo vai quebrar, Deus vai quebrar a gaiola do diabo. Deus vai quebrar a gaiola da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico, da vontade de suicídio. Vai se despedindo do ansiolítico. 2025 é o ano do Sinra, é o ano da felicidade. É isso, é. Para governar. Meu amigo é muito ungido. As nações. Meu amigo é muito ungido. Vamos. Deixa Deus usar a tua boca, filhote de leão. Sobre o trono de justiça. É isso. Eternamente haverá o rei. Eternamente. Ele rodará para governar. Aleluia. As nações em amor. Isso é muito lindo. Que ruja o leão. Quantos creem? Vamos ir. E a terra estremeça. Bora, Influtiarte, vamos. Diante da majestade de Jesus. Eu estou falando é da tua casa. Que ruja o leão. Eu estou falando da tua família. Que a terra estremeça. Eu estou dizendo que o diabo vai ter que recuar de lá. Diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão. E que a terra estremeça diante
de Jesus, que luz ao leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Quantos estão sentindo essa presença de glória? Quem sabe antes de você chegar em casa, alguém está te procurando para contar as boas novas. Deixa os vasos de Deus marchar. Deixa os crentes darem lugar ao Espírito Santo. Deixa os irmãos adorarem. Deixa Deus usar. Dá lugar ao Oeste. Dá lugar ao Oeste. Deixa Deus tomar a tua voz. Descendente de Davi, Isso. o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão. Isso é muito forte. E ele ruge, que ruja. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. O descendente de Davi, o homem mais notável. Que ele, o descendente de Davi, o homem mais notável. Que ele ama, odeia, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Isso é muito forte. Que ruja o leão. Eu creio. Eu creio muito nisso. Eu acredito muito nisso. Aplauda Jesus o mais forte que você puder. Tome teu assento um minuto só. Só quero fazer um convite. Só um minuto. Que igreja maravilhosa, pastor. Que povo maravilhoso. Dê um grito de glória a Deus. Uma salva de palmas pela Influ Church. Uma abençoadíssima. Olha, o jugo é uma trave posta no pescoço do prisioneiro e naturalmente forçava a cabeça para baixo ou dificultava a mobilidade do pescoço. Quando você não vem a Cristo, no físico não há alteração, mas como espiritual é mais real do que o físico, porque só estamos aqui porque Deus existe. E a vida espiritual é mais real do que esse microfone que eu seguro. Enquanto você não vier a Ele, sua cabeça sempre estará para baixo. E eu vou te dizer mais: a janela da alma são os olhos. Então quem é regido pelo jugo do adversário não consegue erguer os olhos para onde vem a salvação. Esse desespero precisa acabar hoje. Entende? Você precisa ter vida na vida.
E ele disse, e ele prometeu vida com abundância. Está na hora de você ser livre. Chega de bater em portas que não apenas não se abrem, nem resposta do lado de dentro vem. Você que está afastado, até quando você vai ficar insistindo no uísque, na vodka, nas noitadas, que ao invés de melhorarem a sua situação, estão te levando à destruição, atormentando a sua vida? O que eu estou te oferecendo, não ofereço como um objeto, um amuleto. É que o dono da salvação nos deu autoridade. A autoridade vem de autorização, para oferecermos a todos quantos querem terem vida, virem a Ele. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Romanos 10, versículo 9, se não me engano: se com a boca confessares e de coração creres, serás salvo. Essa é a noite que fez o Senhor, para que você se levante, para que você tome a decisão de Ezequias e não viva mais como Acais. Quem é que em 2025 vai reger a sua história? Senaqueribe ou o Senhor que responde no altar? Ele está te chamando. Ele quer você de volta, não através só da palavra, os louvores, as outras noites. Talvez você tenha frequentado e tenha resistido, com o coração queimando, dizendo não ser digno. Bem-vindo ao Evangelho. Ninguém aqui é digno. Se estamos aqui, é pela graça daquele que nos salvou e quer te salvar. Aonde está a primeira linda alma que precisa voltar para Cristo? Eu quero ter o privilégio de orar junto com você. Pastor, eu sou tímido. Se você der um sinal com a sua mão, alguém vai segurar a sua mão e nós iremos orar juntos como uma família, porque somos uma família. Aonde está a primeira vida? Um sinal com a sua mão. Nós queremos orar por você. Nós queremos orar por você. Hoje, você pode me dar um Mi maior? Eu só vou puxar, tu me ajuda. Eu poderia estar em qualquer outro lugar. Onde está? Onde está? Você? Temos uma linda alma ali, a primeira. Com medo de não viver, mas sua glória, tua presença. Já temos a segunda vida ali, a segunda vida. É cansaço. Onde está a terceira? Lá no fundo. Vem, temos uma aqui também. Traz ele. Que um dia conta a glória vale mais que mil. Vamos ir. Onde está a quintal? Não deixe a alma vir sozinha, acompanhe ela. Você é muito precioso. Vem. Onde está você? Onde está? Há mais alguém? Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba no meu lugar. Me ajude que a voz foi embora. E me faz entender. Vem para Jesus. Vem para Jesus. A porta aberta é você, mas a fechar é você. É tu. Vamos. Vamos. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Cante a terra. Traga as almas.
cima, vai! Vamos, queimei as carroças e Abre os braços, eu passo o microfone ao pastor Patrick. Pra onde eu irei se eu não tenho